Estamos na nossa série de mensagens Assuma o Controle. Hoje o tema é saiba quem você é. Saiba quem você é. Você quer ver uma coisa que resolve a nossa vida demais? A clareza de quem nós somos. A clareza de quem nós somos resolve demais a nossa vida. Quando eu tenho clareza. Quando eu sei quem eu sou. Porque daí não importa o resto. Eu sei quem eu sou. Um exemplo. A clareza, tá? Eu quero comprar uma jaqueta de couro. Tá? Se eu entrar numa loja, eu perguntei jaqueta de couro, eu quero uma jaqueta de couro, eu não quero de jeans, eu não quero de nylon, eu não quero de lã, eu quero uma jaqueta de couro. Eu entro numa loja e perguntei jaqueta de couro. Não. Óbvio que o vendedor, eles não vão dizer não a maioria, eles vão dizer, eu tenho essas, para tentar te vender. Mas quando você tem clareza do que você quer, o que você faz? Você vira e vai embora. Porque você sabe o que você quer, automaticamente você sabe o que você não. Quando eu sei o que eu sou, eu também sei o que eu não sou. Se é claro para mim o que eu sou, tá? Olha aqui, quem aqui torce para o Inter? Levanta a mão, olha aí. Se eu falar para você assim, torce para o Grêmio, você vai torcer? Você vai torcer? Por que não? Porque é claro para você o time que você torce. A gente tem clareza nisso, sim ou não, gente? Olha só, a gente tem clareza numa questão tão irrelevante. Clareza, eu torço para esse time, ponto, não importa o que aconteça, não importa se vença, se perde, eu torço para aquele time, eu visto aquela camisa, eu sou daquele time, ponto. Clareza. Não importa o resto, eu tenho uma clareza na minha vida. E isso contribui demais. E nós temos que olhar para a nossa vida, gente, segundo a palavra de Deus. Quero ler de novo, Efésios 5,14, do 14 ao 17. Um texto que a gente usou semana passada, usamos domingo também. Pelo que o Senhor diz, desperta. A gente tem que despertar para identificar quem nós somos. Desperta tu que dorme, porque a maioria das pessoas está num estado de dormência na vida. Está parado na vida. A vida das pessoas está parada e está engessada. Parada e engessada. Como é que fica um membro do nosso corpo depois de muitos dias engessado? Fica fraco, fica debilitado, fica murcho, sim ou não? Quem já engessou aí sabe o que eu estou falando. Fica fininho, porque está parado. Por que as pessoas não alcançam as promessas de Deus para a vida delas? Porque elas estão paradas. E por estarem paradas, elas estão dormentes. E no que nós estamos parados e no que nós estamos dormentes? Versículo seguinte, vejam prudentemente como vocês andam. Vocês têm que olhar como vocês estão andando, eu tenho que olhar como eu olho, não como necios, mas como sábios. Aproveitando as oportunidades, essa palavra remindo o tempo, Paulo diz ela igual, o mesmo termo no grego aos filipenses, e a tradução do grego é aproveitando o tempo, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos. Sabe o que é insensato? Sem juízo. Sabe o que é insensato? É de qualquer maneira. É viver a vida de qualquer forma.
Insensato é quem vive a vida de qualquer maneira. Paulo está dizendo: despertem, levantem, vejam como vocês estão andando, que nem uns robozinhos. Que a maioria anda que nem um robozinho. Ele não desperta para a vida, ele não acorda, ele não percebe que quem ele é de verdade em Deus. E aí ele conclui dizendo, né? Não andem de qualquer maneira, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Gente, olha aqui para mim. Você que está em casa, olha aqui para mim. Por que vocês acham que o diabo, as pessoas perdem horas hoje, a maioria aqui, e aí em casa, perdem horas na internet, e leem na internet, leem pouco, mas leem, quanto tempo você esteve em rede social hoje, e quanto tempo você esteve diante da palavra hoje? Simples. Por que o diabo cria inúmeros entretenimentos? Você já parou para pensar que você consegue tempo para tudo, mas não consegue tempo para Deus? Todo mundo aqui, todo mundo aí em casa, tira tempo para tudo, consegue tempo para tudo, mas não consegue tempo para Deus. Tira tempo para servir a Deus, mas não para estar com Deus. E por que o diabo, ele trabalha tanto, de tantas maneiras, para nos impedir de estar em contato, em comunhão com Deus? Porque quanto mais com Deus nós estivermos, quanto mais com Deus a gente andar, quanto mais de Deus a gente conhecer, compreender e aprender, mais a gente vai descobrir quem a gente é, vamos ter clareza do nosso propósito de vida, vamos ter clareza daquilo que Deus espera de nós, e vamos desfrutar, vamos construir uma vida abundante, e por consequência desfrutar do melhor dessa terra, e estar preparado para uma vida eterna com Deus. Amém? Por isso que Paulo diz: acorda, levanta, olha como você está andando. Aproveite o seu tempo, não seja uma pessoa sem juízo, não seja uma pessoa que anda e leva a vida de qualquer maneira, mas procurem conhecer a vontade do Senhor, porque isso muda tudo. Eu digo aqui, eu digo para quem está aqui, digo para quem está me assistindo. A maioria das pessoas não faz ideia de quem é, nem sabe quem são. E aí, olha só. Eu não sei quem eu sou, e cada um como pensa. Provérbios 23:7 diz, né? Assim como ele pensa, assim ele é. Eu não sei quem eu sou, e eu sou como eu penso. Complicou, né? Eu não sei quem eu sou, e eu sou como eu penso. Mas como eu não sei quem eu sou, eu penso que eu sou qualquer coisa que dizem que eu sou. Estão pegando? Porque até eu estou me atrapalhando, eu acho. Não, para mim está claro. Amém? Para mim está claro. Eu tenho dificuldade de falar, mas não de pensar. Se eu não sei quem eu sou, todo pensamento ou toda ideia que alguém me traz pode ser o que eu sou ou o que eu queira ser. É fato isso. Eu sei quem eu sou e eu sei qual é o meu propósito. Eu sei quem eu sou e eu sei qual é o meu propósito. E quero dizer uma coisa, para sacudir a cabeça de todo mundo aqui. Você não é a profissão que você escolheu ser. Ninguém é a profissão que escolheu ser.
isso é terreno, isso não vai para o céu. Você não vai chegar no céu com o seu diploma. Ou com, talvez não tenha diploma, mas talvez você seja uma pessoa excepcional no desempenho de uma capacidade. Isso também não entra no céu. Sabe, o que nos acompanha no céu não são as nossas capacidades terrenas. Pega essa aí. O que nos acompanha no céu são as nossas obras. E as nossas obras estão ligadas àquilo que nós fazemos com as capacidades, com o conhecimento e com aquilo que a gente buscou nessa terra. Aquilo que eu faço com o que eu tenho. Com as habilidades que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho. As obras que eu realizo a partir disso são que vão chegar no céu. Não é o meu diploma, mas é o que eu fiz com o conhecimento que eu busquei através daquele diploma. Aquele diploma, ele testifica que eu tenho conhecimento. Talvez a sua experiência, porque muitas pessoas são contratadas por experiência. A sua experiência em algo nessa terra, não importa. Agora, as obras que você realiza pelas suas capacidades terrenas, essas vão te acompanhar lá no céu. Pegou, gente? Entenderam? Amém ou não amém? Quem lembra aqui do pastor Vanildo, professor Vanildo? Quem lembra dele? Teve aqui umas vezes. Ele sempre dizia assim para nós na aula: eu estou professor. E às vezes eu estou pastor, porque ele era professor e pastor. Às vezes eu estou estudante, porque ele fazia pós-doutorado na Unicinos. E ele sempre usava esse termo: eu estou, eu estou, eu estou. Por quê? Porque ele não era nada disso. A Tânia não está aí, né? Não está, Tânia? Mas a Tânia estudou comigo e a gente ouvia isso dele muitas vezes na aula. Hoje eu estou professor. Aí, mas ontem eu estava pastor. E amanhã eu tenho que ir para a Unicinos e aí eu estou estudante. Isso aí tem um grande significado. Ele entendia que tem coisas que nós estamos e tem coisas que nós somos. E tem pessoas que passam a vida falando, achando que são aquilo que fazem. Não, isso é uma coisa que você é bom. Pode ser um dom, gente. O que disse Paulo lá aos Coríntios, né? Ainda que eu tenha o dom de transportar os montes, se eu não tiver amor, isso não se aproveita. Não importa o dom que a gente tenha, o talento que a gente tenha recebido de Deus, as capacidades que Deus nos deu, nada disso importa. O que importa é o que nós somos. E a palavra vai dizer, olha que interessante o que a palavra vai dizer. Aliás, vou começar por aqui, ó. Jesus, olha só que interessante, Jesus perguntou para os discípulos como as pessoas viam ele. Está lá em Mateus 16 e 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou o mesmo espírito de João Batista, o mesmo espírito de Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Aí ele perguntou o povo eu entendi, o povo entende que eu sou alguém que tem o mesmo espírito, o mesmo dom, mas vocês, eu quero saber agora de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? E aí,
Pedro, ele vai enxergar Jesus na ótica de Deus. Até então, gente, o nome, quando o anjo disse para Maria que ela tinha concebido, ela recebeu até o nome. E o nome do teu filho vai ser Jesus. Jesus. Cristo, o Messias, era outra coisa. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, tu és Jesus, Jesus o nome terreno, Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Porque ninguém viu Jesus como um grande líder, um grande profeta, um grande homem de Deus, mas eles não viam Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Vocês entenderam qual era a compreensão deles da época, gente? Entendeu? Entenderam? Entenderam em cima? Entenderam embaixo? Jesus, é que a gente já conhece ele como Jesus Cristo, parece nome e sobrenome, né? Mas não é. Jesus, o Cristo. O Filho do Deus vivo. Pedro entendeu quem Jesus era. E aí, ele diz o seguinte, Jesus afirma, tu é abençoado, Pedro. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, que é Pedro, né? Porque não foi carne nem sangue que te revelou. Quem fez você ver quem de fato eu sou, foi meu Pai que está nos céus. E também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra vai ser ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. E agora observe bem, então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o... Podia dizer que ele era Jesus então? Podia dizer que ele era Jesus? Sim, não era para dizer que ele era o Cristo. Tem muita gente que não... Eu não sabia disso por anos e anos e anos e anos e anos e anos. Eu achei que era Jesus Cristo. Quando eu entendi esse texto que, legal, ele não era o Cristo. Ele não era Cristo, ele era só Jesus, né? Mas a gente leva um tempo para separar as coisas, né? Para compreender as Escrituras. Ele disse, olha, não saiam falando por aí quem eu sou. Porque a maioria das pessoas não entende quem um cristão ele é, quando ele descobre quem de fato ele é. Mas, desse texto, eu quero trazer uma reflexão para nós. Jesus aqui, ele deixa claro o que importa como a gente se vê em Deus. Importa como a gente se vê em Deus, ou seja, não importa como os outros nos veem. Não importa como os outros nos veem. Não importa como eu me vejo. Não importa como o mundo me vê. E eu nem preciso tentar explicar para o mundo como eu me vejo. O que importa é eu ter clareza. O que importa é eu ter clareza de como eu me vejo. Em Deus, né? Como a gente se vê em Deus. Por quê? Porque nós somos criados, gente, nós somos criados dentro de um sistema. E é isso que a nossa mente tem que abrir, você tem que despertar e você tem que deixar Cristo iluminar a sua vida para isso. Nós somos criados dentro de um sistema biológico, e quero dizer, a gente pode melhorar a nossa hereditariedade. Biológico, fisicamente.
A gente é criado dentro de um padrão psicológico. Nós somos criados dentro de um padrão psicológico. Nossa maneira de pensar, de sentir. Porque nós somos, a nossa vida é muito do que aconteceu com a gente, como a gente reagiu àquilo. Nós fazemos parte de um sistema de relacionamentos. Relacionamentos. Olha o que diz. Eu pensei nesse texto essa semana. Não li, mas pensei. Olha o que diz aqui. Quer ver a força disso aqui, gente? Não sei se é 1 Coríntios ou é 2 Coríntios 6. Deixa eu ver aqui. É 2. 2 Coríntios, acho que é 6. 12. 2 Coríntios 6, 12. Olha como a gente pertence a um sistema biológico, né, físico, um sistema psicológico, aquilo que a gente viveu. A gente pertence a um sistema emocional de relacionamentos, um círculo de relacionamentos. Olha o que Paulo diz aqui: vocês não têm limites em nós. Olha aqui, vocês não têm limites em nós, mas vocês estão limitados em vossos próprios, o que, gente? Afetos. Ou seja, quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Levanta a mão para mim. Se você não crê, você perdeu o seu tempo nessa noite fria e chuvosa, tá? Você que está em casa aí, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então escreve aí, eu creio. A Bíblia, Paulo está dizendo, vocês se limitam pelos afetos que vocês têm. Então escreva aí, os meus relacionamentos me limitam. É fato. Porque a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo ele vai dizer: não vos ponhais em um jugo desigual com pessoas incrédulas. Jugo, gente, aqui no Rio Grande do Sul, ao menos assim eu conheço, é aquela canga. A gente vai em muitos galpões aqui no Rio Grande do Sul, que em cima da porta tem lá uma canga de boi. Porque um jugo é o que junta dois animais. Todo mundo sabe o que é junta então aqui? Canga de boi, junta, canga de boi, junta de boi. O jugo é isso. E Paulo está dizendo, vocês se limitam nos relacionamentos de vocês. E aí ele começa a falar sobre um monte de coisa. Como que você vai como vai haver uma sociedade entre um justo e um iníquo? Como que uma pessoa que anda na luz vai andar com alguém que anda nas trevas? Não há harmonia. Olha o pessoal de harmonia aí, ó. Não há harmonia entre Cristo e coisas, o que, gente? Malignas. Não há. Não há união entre um que crê e um que não crê. O que mais? Não tem como haver ligação entre o santuário de Deus e ídolos. Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Porque Ele mesmo disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, gente, o sistema que a gente é criado, onde a gente cresce, ele é totalmente limitador. E eu enxergo isso, porque Cristo iluminou isso dentro de mim, porque foi fundamental para mim duas mudanças. Porque, olha aqui, a gente só muda a mente quando muda de lugar. Só mudamos a mente quando mudamos de lugar. Deus disse para Abraão sair. Deus teve que tirar o povo do Egito, passar pelo deserto até chegar na terra prometida. Então tem que haver mudança, para que a gente mude de maneira de pensar. Você nunca vai mudar a maneira de pensar
continuando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. É princípio isso. Então, quando eu fico pensando, olha só que forte isso aqui que eu vou dizer para vocês. Deus nunca teria conseguido cumprir um propósito dele na minha vida se eu não tivesse ido à igreja, porque a igreja, ela mudou radicalmente os meus relacionamentos, Eu logo entendi que eu não entendi que isso ia mudar tudo na minha vida. Eu entendi que não tinha coisa que não fechava, como tem até hoje coisa que não fecha. Como tem até hoje coisas que não fecham. Então eu entendi que eu tinha que deixar algumas coisas. Se eu perguntar aqui quantos são discípulos de Jesus, muitos iam levantar a mão. Mas se você não deixou nada para trás, você não é discípulo. Porque para ser discípulo eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir um caminho. No mínimo isso. Aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é dizer, é ser. Não é querer, é ser discípulo. Amém, gente? Estão comigo? Estão aí? E tudo isso resulta em viver o propósito de Deus para a nossa vida, viver uma vida abundante e desfrutar do melhor dessa terra. Não esqueça disso. Então, eu saí de um bairro e fui congregar, participar da igreja em outro bairro bem distante, né? Quem conhece Novo Hamburgo, Canudos e Santo Afonso é bem distante. Eram 2 ônibus para chegar no MBCV lá em Canudos. Não é o fato da distância, é fato daquilo mudar eu de lugar. Abraão não seria Abraão se não saísse da casa, da terra e da parentela. Não seria Abraão. Por quê? Porque se a gente não muda, a nossa mente não muda. Logo, a nossa vida não muda. Por quê? Porque a gente é como pensa e a gente pensa segundo o sistema que a gente vive. Porque o sistema que a gente vive, ele traz consigo uma forma de pensar, ele traz consigo um ensino. E todo o ensino que a gente recebe de um sistema, olha isso aqui, ele é limitado. Todo o ensino que a gente recebe de um sistema, ele é limitado. Olha o que Davi diz no Salmo 119, versículo 96. Gente, isso aqui é uma chave para a vida, viu? Leva com carinho essa mensagem hoje. Davi disse, eu tenho visto que toda a sua perfeição, ela tem um limite. Mas quando eu vou para a tua palavra, mas o teu mandamento, ele é o quê? Davi descobriu o seguinte, por mais perfeito que seja algo, de algum lugar, de alguma pessoa, de alguma circunstância, de algum sistema nessa terra, ele tem limite. Por mais perfeito que seja, ele tem um limite. Mas, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que, andando nos mandamentos de Deus, eu vou ter na minha vida resultados, o que, gente? Ilimitados. Quero dizer, gente, não tem limites em Deus. Não tem limites em Deus. Mas eu tenho que despertar para isso. Levantar, estar olhando por onde eu estou andando, eu tenho que aproveitar o meu tempo, aproveitar bem o meu tempo. Eu não posso viver a minha vida de qualquer maneira, eu não posso ser insensato. Anote aí, eu não posso ser insensato. Insensato é levar a vida de qualquer maneira. A Bíblia diz isso, não sejais insensatos, quer dizer, não leve a vida de qualquer maneira. E busque entender a vontade do Senhor. O diabo vai fazer de tudo para você não entender a vontade de Deus. Porque se você não entender a vontade de Deus, logo você nunca vai desfrutar do que Ele projetou para a sua vida.
É fato, gente. E aí tem, nos relacionamentos, daí está envolvido pessoas, lugares, ambientes, isso vai determinando esses nossos afetos. Isso vai determinando os nossos afetos. Eu louvo a Deus, eu oro muito, Senhor, endireita o meu caminho. Eu oro muito, Senhor, afasta de mim o que me afasta de Ti. Eu oro por isso. Eu oro isso. E isso tem guiado a minha vida. Porque cada coisa, cada circunstância, cada oportunidade, cada momento, às vezes uma palavra, como eu enxergo coisas, eu percebo coisas para o meu crescimento. Olha esse salmo, a gente está orando Salmo 25, né? 25, então bota o 8 aí, ou 7. Deixa eu ver. Esse aí, olha só, Deus é bom e é reto. E olha o que Ele faz, Deus, Ele não muda o caminho de ninguém. Deus, Ele aponta o caminho aos... Ele faz o quê? Aponta o caminho aos... Quem aqui é pecador? Levanta a mão. Uau, estamos pegando isso. Somos pecadores. O que Deus faz? Ele nos tira do caminho? Não, Ele faz o quê? Aponta o caminho. Vocês já viram que o Espírito Santo, ele convence... Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo nos convence? Do pecado. Depois, da justiça. Primeiro, olha só que isso aqui é uma escada. Ele me convence do pecado, depois ele me convence da justiça, como que eu tenho que andar. Ele me mostra como que não agrada a Deus, depois ele me mostra os caminhos de Deus. E o terceiro ponto que ele nos convence, do juízo. Ele nos faz entender que se a gente não deixar o caminho do pecado e andar no caminho da justiça na hora do juízo, a gente vai ter condenação. A maioria é convencida do pecado, mas não deixa ou não abre a mente para o Espírito Santo convencer da justiça. Ele aponta o caminho aos pecadores, o que ele faz? Guia, olha como esses versículos se conversam. Guia, versículo 9, guia os humildes na justiça. E ensina os mansos o seu caminho. Você está orando esse salmo e não está prestando atenção no que ele diz. Ele aponta o caminho. Anda no caminho que ele te apontou. Agora ele só guia os humildes. Deus não guia soberbo. Deus não guia arrogante. Deus não guia pessoas prepotentes. Deus não guia pessoas cheias de si mesmas. Deus guia os humildes, aqueles que aceitam aprender, aqueles que buscam aprender, aqueles que querem aprender. Ele ensina, mas ele só aprende quem quer, gente. Ensina os humildes na justiça. Ensina aos que são mansos o seu caminho. Você é manso para aprender ou você é um cavalo, queixo duro, que não quebrou o queixo ainda? É um selvagem, uma selvagem. Existe um sistema, gente, no Brasil. Um sistema no Brasil, que eu falei até domingo. O problema do Brasil não é a política, é o brasileiro, porque quem está na política são brasileiros. Existe um sistema, que misericórdia no Brasil. E se a gente não acorda para isso, a gente vive esse brasileirismo dia a dia. Existe um sistema religioso, a forma como a gente pensa a Deus. A forma como a gente pensa a Deus. E existe o reino de Deus, que não tem nada a ver com tudo que o sistema, porque o sistema é um conjunto de ideias, é um conjunto de ideias que se forma.
Então é a nossa hereditariedade, é os nossos traumas bons ou ruins, tá? Chamo de trauma, eu chamo de coisas boas ou ruins. É a questão dos relacionamentos, dos afetos, dos vínculos, bons ou ruins também. É a questão do país que a gente mora, do lugar que a gente mora. Tudo isso são limitadores. A visão religiosa que a gente tem de Deus. E o reino de Deus, ele difere de tudo isso. Davi viu isso. O teu mandamento é ilimitado. O reino de Deus não tem nada a ver com esse contexto que a gente falou. Então nós temos que aprender a ver como Deus quer que a gente veja. Viver como Ele nos orienta. Conhecer a vontade dEle para a nossa vida. Olha o que Paulo disse, lá em, não foi Paulo que disse aqui, Atos 7:51. Atos 7:51. Foi Estevão que disse isso. Olha o que Estevão disse aqui. Homens cabeça dura. Dura cerviz é isso. Homens cabeçudos. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Quer dizer, o coração e os ouvidos deles não eram comprometidos com Deus. Porque a circuncisão era uma aliança. Então, quando Estevão disse, vocês são cabeçudos, olha como Estevão foi querido, um amor de Estevão. Ele cuidava das viúvas. Estevão, ele era capelão, ele cuidava das viúvas, fazia capelania, e deu essa chapuletada neles aqui, seus cabeçudos. Vocês são circuncidados no corpo, circuncisão é uma aliança, mas vocês não têm essa aliança no coração e nem nos ouvidos. Vocês sempre resistem a quem? Ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazer. Vocês estão presos num sistema. Estevão está dizendo para eles, vocês estão presos num sistema, por isso a família está como está, por isso a vida financeira está como está, por isso a vida espiritual está como está, por isso você está como está. As pessoas, elas estão como elas aceitam estar. E se elas aceitam, é o que elas merecem. Cada vez eu acredito mais nisso, gente. Porque aquilo que eu não aceito para a minha vida, eu mudo. Amém? Você tem o que você aceita. E se você aceita, você merece isso. Olha aqui para mim, vou falar uma forte agora. Se a tua vida é uma porcaria, porque tu aceita. E se tu aceita, merece. E não adianta ficar se vitimizando. Ah, mas é que não... Gente, sei de onde eu vim. Sei onde eu estou e sei onde eu quero chegar. Isso também faz parte de saber quem é. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei que eu vim de Deus, você não é um acaso, você não é fruto de um relacionamento mal resolvido. Você veio de Deus, se você nasceu, Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele tem um propósito na tua vida. E se a tua vida foi uma porcaria por causa do teu passado, saiba que Deus não trabalha no passado, Deus trabalha no presente para mudar o futuro. Amém? Deus não é biblioteca, não é museu. Ele não está preso no passado, juntando informações do passado. Deus, Ele é hoje. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Hoje você pode mudar o teu futuro, se você parar de aceitar Ele para a sua vida. Faça merecer um futuro melhor, e você vai ter um futuro melhor. Porque é o que Deus quer para a sua vida. Não é porque eu estou dizendo, é porque Deus quer para a sua vida. Ah, mas tu não sabe a miséria, o opróbrio, a vergonha que eu estou vivendo e passando. Escute a mensagem de quarta passada. A situação que estava em Jerusalém no opróbrio, numa vergonha. Deus levantou Neemias.
Neemias acordou o povo trabalhou. E em 52 dias, eles estavam protegidos novamente. Era uma cidade decente novamente. Claro que tiveram que continuar trabalhando muito para reconstruir, mas é possível, tudo é possível ao que crê. Creia que é possível. Cada um é como pensa, cada um se torna aquilo que acredita, cada um alcança aquilo que vê. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Eu não tenho, mas eu tenho certeza que eu posso ter. Isso é fé. Então, se eu sei que eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Olha o que diz Gálatas 4:7. Olha o que diz esse texto aí, gente. Se agarra nele e não larga. De sorte que tu não é escravo, mas é filho. E se é filho, é também o quê? Meu pai não me deixou herança. Você é herdeiro de Deus, poxa. É herdeiro de Deus. Não consegue perceber a grandeza disso aqui? Então está vindo na igreja errada, está ouvindo o cara errado. Para de se vitimizar do teu passado, do que aconteceu contigo, que é tudo fruto de um sistema. Porque eu não tive pai nem mãe. De sorte, e olha para mim aqui, que sorte então, que você não teve pai terreno, mas tem um pai celestial, que é maior do que qualquer pai terreno e qualquer mãe terrena, amém? De sorte, que sorte, vamos trocar o D pelo quê? Que sorte, gente, que a gente é filho de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Mas 4:1, se eu não me engano é o 4:1 que vai dizer. Digo, porém, que durante o tempo em que o herdeiro é pequeno, é criança, não cresce, ele não é diferente de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Quer dizer, olha aqui para mim, Deus, Ele nos deu uma herança, e tem promessas, mas enquanto você não crescer, enquanto você não abrir essa sua mente, enquanto você não criar responsabilidades espirituais, enquanto você não abrir a sua mente para a palavra de Deus, para os mandamentos de Deus que vão te levar a uma vida ilimitada, enquanto você não abrir para a nova vida que Cristo conquistou para você, você vai continuar sendo uma criança espiritual, e não vai ser diferente de um escravo. Você é filho, mas não desfruta. Por que não desfruta? Porque não cresce. Porque uma criança não está preparada para fazer a gestão de uma herança. Então cresça. Escreva aí, eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso crescer. Se você precisa, não precisa, tá bom. Tá bom assim. Mas tem pessoas que ainda não são filhos de Deus. Lá em 1 Coríntios 3:3, e olha, a Bíblia diz isso aqui inúmeras vezes: vocês não são filhos, vocês não são filhos, vocês não são filhos. Jesus disse lá em João 8, vocês são filhos do diabo, não de Deus. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais, e estão andando segundo a carne, segundo os homens desse mundo? Tem muita gente aí que vive andando segundo a carne. Não, ainda não anda, ainda não é uma pessoa espiritual, é carnal. Está cheio de ciúme, está sempre brigando, cheio de contenda, cheio disso, cheio daquilo. Em 1 João 4,6 diz que nós somos de Deus. João diz, nós somos de Deus. Ô coisa boa, ô bênção, né? Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E eu gosto dessa parte aqui. E quem conhece a Deus nos ouve. Eu sei que para muitos eu sou um comichão na orelha. Porque ele não é de Deus, ele é da carne.
É o que Paulo disse aos Coríntios ali, vocês são carnais. Quem é carnal não me aguenta. Me tira para carnal. Eu já disse isso aqui um monte de vezes. Eu tenho um monte de pecado da carne. Olha aqui para mim, eu tenho um monte de pecado da carne. Amém? Porque essa carne é desgraçada. Mas eu luto contra a minha carne. De vez em quando ela me derruba, de vez em quando eu derrubo ela. É uma luta pegada, gente. Amém? Para de lutar com os outros e começa a lutar contigo. Para de querer dominar os outros e vai dominar a tua vida. Amém, gente? Eu preciso parar de pregar, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, gente. Eu confesso que eu não sei. Hoje eu fiz bem menos esboço. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Não nos ouve. Tem gente que não consegue ficar perto de mim. Eu não tenho inimigo nessa terra. Mas eu sei de gente que não consegue ficar perto de mim. E não é porque eu cheiro mal. Não. Não é porque eu sou gremista. Não. É porque são da carne. Que tem de gente que sai de igreja, não é só da nossa, sai das igrejas porque não aguenta a palavra. E todo aquele que não aguenta a palavra porque não é de Deus. Tem esse versículo na Bíblia também. Não consegue ouvir a palavra porque não é de Deus. Nisto a gente conhece o espírito da verdade e o espírito do erro. Mas eu só peguei pela primeira parte. Nós somos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. E quando que a gente vai desfrutar de tudo que Deus tem? Que coisa boa, pastor. Quando eu souber, quando eu for claro para mim quem eu sou. Quem eu sou. De onde eu vim? Eu vim da barriga, do útero da minha mãe. Não. Você veio de Deus. Amém? Sua mãe foi um canal de Deus, mas você veio de Deus. Os pais são de Deus, são canais de Deus, mas nós somos de Deus. E aí a gente tem que descobrir por que é que eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Não o que eu sou terrenamente, mas por que eu estou. Porque qualquer um aqui, pode ser qualquer coisa. Qualquer um pode ser qualquer coisa. Mas o porquê eu estou aqui é mais importante do que o que eu faço aqui. O porquê eu estou aqui, eu ter essa clareza, é mais importante do que o que eu faço aqui. Do que o que eu faço aqui. E aí se eu sei porque eu sei o que eu posso fazer então. E eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o meu lugar. Isso o cristão tem que saber, o seu lugar. Amém, gente? Então você quer assumir o controle da sua vida? Saiba quem você é. Ficamos em pé. Saber quem a gente é define tanta coisa na vida. Gente, traz uma paz para nós. Vocês não têm ideia. Saber quem nós somos traz uma paz. Não importa se aconteceu uma coisa ali, se aconteceu uma coisa lá, porque isso aí faz tudo parte do que nós estamos vivendo nesse tempo terreno. Não define quem nós somos. Aqui, lá ou em outro lugar, fazendo isso, aquele ou aquele outro, não importa. Não importa, gente. Importa o que a gente está fazendo com aquilo. É só isso. O que eu estou fazendo não é o mais importante, mas as minhas obras a partir daquilo realmente, elas
importam. Eu acho que é 1 Pedro 2:9, vê para mim se é aí. 1 Pedro 2:9, esse aí mesmo, vós sois. Ô gente, eu não tenho dúvida, tem que pesquisar isso aqui, mas a Bíblia deve dizer mais. Bom, a expressão vós sois deve aparecer mais de 1000, não pesquisei. Mas assim, direcionado àquilo que Deus é para nós. Até te dou isso aí para vocês pesquisar, mas vão ter que ler, né? Quantas vezes botar quantas vezes a Bíblia diz vós sois? Vai dizer mais de 1000. Mas quando diz realmente a nosso respeito, deve passar de, vou chutar baixo, de 300 vezes. O que nós somos. Não para de vir texto na minha mente. Quando aquelas pessoas viram Paulo expulsar um demônio, e elas vão expulsar também. O demônio diz, eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio diz, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem? Eles não tinham autoridade, eles não tinham nome no céu. Não tinham nome no céu. Porque espiritualmente eles não eram conhecidos. Jesus era, Paulo era, conheço Jesus. Jesus é o cara, sei quem é esse Paulo aí, mas vocês, quem vocês são? Mas sai disso aí, vamos para aqui. Vocês são uma raça eleita. Ô coisa boa, eleita. Ganhou, eleito é quem ganhou, sim ou não? Sim ou não, gente? Quem é eleito não é quem ganha? Então, vocês são uma raça que ganhou. Vocês têm um sacerdócio real. Amém? Nós somos da realeza. Olha aí. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Exclusivo. Eu gosto de exclusividade. Eu gosto. Pode ser um defeito terreno, mas eu gosto. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz. Propósito. O que a gente faz aqui na terra não importa para Deus. Importa que a gente proclame as virtudes dele. Amém? Importa que a gente proclame as virtudes dele. As pessoas ficam assim, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Gente, teu propósito não tem a ver com o que tu faz o que tu quiser da vida terrena, anda na vida terrena, faz o que você se identifica, o que você acha que tem mais aptidão, vai firme, não importa o que você faz na sua vida terrena, não importa o seu dom, o seu talento, a sua habilidade, não importa, gente, o que importa é o que eu faço, as minhas obras a partir disso, amém? Isso é propósito. Isso é propósito. Propósito não é o que eu faço, mas é por que eu faço. Entenderam? Amém ou não amém? Estou tentando parar. E o 10, o que disse? Eu tenho que parar. Mas bota só mais um. Vós sim, vocês que não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês que não tinham misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia. Oh, coisa boa. Nós não éramos, mas agora a gente é. Porque João 1,12 diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Olha o poder. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... E se somos filhos, somos herdeiros. Vamos orar logo, vamos orar. Bota a mão no coração aí. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado mais uma vez pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está aqui no meio de nós. E obrigado porque o Senhor tem chacoalhado os nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem sacudido a nossa maneira de pensar. Obrigado porque o Senhor tem confrontado, Senhor, a nossa dureza
dureza interior, a nossa dureza de coração, a nossa dureza mental, o Senhor tem mexido com a nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor realmente quer nos despertar, o Senhor quer que a gente se levante contra esse sistema que a gente foi criado, religioso, biológico, psicológico, social, com respeito à cultura do nosso país, com respeito à cultura religiosa que a gente recebeu. Senhor, continua despertando, continua, eu peço por mim, peço pela minha família da fé aqui nessa terra, desperta, 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 ó Senhor, a nossa mente, abre os olhos do nosso coração, Senhor, que Cristo possa iluminar a nossa vida, para que a gente possa ver o caminho que a gente tem andado, a gente possa aproveitar as oportunidades, Senhor, nós possamos deixar, Senhor, de sermos insensatos, de viver a vida de qualquer forma, e que nós venhamos a procurar conhecer a Tua vontade para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita, que é, ó Senhor, o melhor que nós podemos alcançar e receber, é aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, nós cremos em tudo isso, cremos que o Senhor nos amou, nos chamou, nos adotou, hoje somos Teus filhos, hoje somos herdeiros, Pai, das Tuas promessas, mas queremos crescer, e queremos viver como filhos, Pai, e queremos desfrutar dessa vida abundante, e queremos proclamar as Tuas virtudes, as virtudes daquele que nos chamou das trevas, que nos tirou lá do nosso lamaçal de pecado, e que nos, Senhor, mostrou o caminho de luz. Nós queremos proclamar as Tuas virtudes, Pai, queremos engrandecer o Teu nome, queremos viver o Teu propósito, queremos exalar o bom perfume de Cristo, queremos ser bênção nessa terra, queremos mudar, e por isso nós pedimos a Ti, Espírito Santo, ajuda, e ajuda a cada um que de coração e mente abertos tem recebido essa palavra. Eu peço, Pai, porque sozinho a gente não consegue, o mundo e a cultura do mundo é tão forte, Pai, mas como disse João, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Nós cremos que grande é o Senhor, que habita nos nossos corações, e nós Te pedimos, Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, amém.